Bom, então dando início ao estudo do período compreendido como as expedições comerciais e marítimas da Europa, também conhecido como o período das grandes navegações, nós começamos estudando a formação do Estado moderno. E aí eu já queria lhe dar um bizu, uma dica. Sempre que se falar de formação do Estado moderno, lembre-se disso aqui, ó. Transição. É um período conhecido como um período de transição. Então nós não podemos fazer afirmativas concretas a respeito de algumas características e você vai entender melhor agora. Olha só, na Idade Média nós sabemos que o continente europeu, né, ele era predominantemente feudal, tá certo? E quando nós falamos de feudalismo, você já está enjoado de ouvir falar que o feudo é aquele pedacinho de terra, onde a pessoa cultiva a terra e tira uma parte da produção e paga o senhor e tal, tal, tal. Você já sabe disso. Porém, a divisão política da Europa nesse momento feudal, ela era praticamente inexistente, porque cada senhor era senhor de sua própria terra. E politicamente, nacionalmente, não existia uma autoridade central. Tá certo? Então, a Europa era dividida em diversos reinos, baseados na ordem familiar. E aí o poder político ficava dividido entre o senhor feudal, ali dentro do castelo dele, do pedaço de terra dele, tá certo? E em volta dos castelos do lado de fora, aquelas pequenas comunidades que nós sabemos, conhecemos como comunas, tá bom? E essas comunas, algumas delas até independentes, eram regidas e organizadas e administradas pelos burgueses. Não é assim? Então, o reino, o rei, na verdade, não tinha poder nenhum, né? Porque no reino, quem tinha poder aqui era exatamente o senhor feudal, ou seja, os nobres. E nas comunas, quem tinha o poder? A burguesia, os burgos, que eram essas comunidades que se formavam do lado de fora dos castelos, do lado de fora das muralhas dos castelos, tá bom? Então, esses reinos, eles na realidade não tinham uma autoridade central, não era um poder vertical. A partir do fim da Idade Média, aí nós vamos ter um fortalecimento de uma autoridade central. Nós vimos inclusive que as cruzadas foram um papel importante nesse enfraquecimento do poder do senhor feudal. O desenvolvimento do comércio foi importante. Mas aí a gente vai ter um início de um fortalecimento do poder do rei. E aí nós vamos ter, de fato, o surgimento do que chamamos de monarquias nacionais. Pegue pela palavra, não decore não. Uma monarquia nacional significa que é uma monarquia de quê? De um país. Só que aqui na Idade Média nós não tínhamos a divisão de países como nós conhecemos hoje. Nós tínhamos uma divisão dos reinos em famílias. Cada feudo pertencia a uma pessoa. Então isso aqui é de Zé, esse aqui é de Bil, esse daqui é de Bal. Olha o nome dos elementos. Bil, Bal. Viu? Esse é de Bal, tá ok? Esse daqui é de Maro. Maro. Tá certo? Então, dessa forma, cada um mandava no seu feudo. Mas aqui nós vamos ter o fortalecimento do poder central, do poder do rei, e aí nós vamos ter o surgimento das monarquias nacionais, a ideia de país. Então nós temos alguns fatores aqui. Primeiro, o desaparecimento gradual da servidão. Aos poucos, os servos foram deixando de ser servos e virando mão de obra assalariada. E com isso o poder da terra diminui. E com isso a autoridade do senhor feudal diminui. Porque ele sabe que se ele não trabalhar para o senhor feudal na zona rural, ele vai para a cidade e arruma um emprego para trabalhar para um burguês num comércio. E aí, dessa maneira, ele consegue sobreviver. E aí a gente tem um desaparecimento gradual da servidão. Nós temos diversas revoltas camponesas nesse momento da história, brigando por melhores condições de vida. Nós temos o desenvolvimento do comércio, e quando a gente fala desenvolvimento do comércio, lembremos-nos de quem? Lembremos-nos de quem? Da burguesia, que eram os comerciantes, e nós temos, consequentemente, o enfraquecimento do poder dos nobres.
tá certo? Que aí vai ser um dos principais fatores que levaram à formação do Estado moderno. Então, alguns setores da nobreza, mais a burguesia, e que isso fique muito claro, nobreza mais burguesia preocupados com o desenvolvimento econômico das suas regiões, preocupados com sociedades mais seguras, afinal de contas, o comerciante não quer abrir comércio onde há assalto, onde há violência, ele quer abrir o comércio dele num lugar onde seja seguro, onde ele tenha certeza que não vai ser assaltado, porque assalto representa prejuízo. E por isso, essas sociedades começam a buscar a centralização dos poderes na mão de quem? De um rei, tá certo? Na mão de um rei. Para a formação de um Estado mais poderoso e dessa forma governar para as classes dominantes. Então nós temos aqui, para você entender melhor, alguns fatores. Melhorias nas estradas e melhorias também com a segurança. Eram fatores que levavam a nobreza, mais a burguesia a patrocinarem, a financiarem, a incentivarem esse tipo de política, tá bom? Que é a formação do Estado moderno, um Estado poderoso na mão de um. E esse um, que era o rei, tá certo, governar para as classes dominantes. Melhorando as estradas, preocupado com a segurança, a padronização da moeda, que nos traz um fator de melhoria no comércio, tá certo? De pesos e medidas, que era utilizado nas feiras. Afinal de contas, um lugar não poderia oferecer preço de um determinado grão diferente de outro, tá bom? E para isso, como é que a gente ia saber que era diferente? Com uma mesma moeda, com uma mesma padronização de peso, tá bom? Instrumentos jurídicos nacionais, leis semelhantes para partes diferentes do país. Os países começaram a ser vistos, de fato, como nações e não como reinos divididos de um mesmo país. E essa centralização é muito importante que você atente para que ela foi gradual, lenta. Essa centralização ela foi uma transição. Teve que haver uma transição para que se chegasse até esse ponto. E lógico que os grupos dominantes, eles resistiram a essa mudança. O senhor feudal não queria perder o seu poder. As comunas, muitas delas independentes, não queria agora ter que prestar contas. A quem eles têm que prestar contas? Não teria que prestar contas ao rei. A consolidação do Estado moderno e das monarquias nacionais. Então, para que fique muito claro, eu vou organizar aqui um fluxograma para que você observe. Nobreza e burguesia se unem, conferem poder a uma pessoa, a uma única autoridade, que no caso é o rei, tá certo? E o rei vai se apoiar em alguns outros fatores para criar aquele Estado forte que a gente viu. Primeiro, uma burocracia administrativa, ou seja, funcionários para que se organize uma estrutura administrativa do governo do Estado. Uma força militar, também conhecido como poder de polícia, uma força de coação, para que aquele que não quisesse seguir por bem, vai seguir na tapa, vai seguir no mal, vai seguir por mal, Não quer obedecer o rei, na brinca vai ter que ser na vera. E era força polícia, força de coação. Leis e justiça unificadas para que a pessoa que fosse julgada por um determinado crime aqui também fosse julgado segundo esses mesmos preceitos jurídicos em outra parte da nação. Um sistema tributário para poder, então, coletar dinheiro suficiente para sustentar o que nós chamamos do Estado moderno, tá certo? E esses instrumentos de garantia para que o Estado funcione, na verdade, eram instrumentos de controle político. Controle político, e quando nós falamos controle político, significa as mesmas forças no poder. Tá ok? Então vamos ver como se organizou então o Estado moderno português, para entender mais sobre as grandes navegações e as consequências que esse Estado moderno traz para a sociedade, que é um estado de extrema desigualdade social. Tá bom? Mas isso é na próxima aula. Vamos lá.